Ser salvo e viver eternamente feliz ao lado de Jesus no reino de Deus é o objetivo de todo verdadeiro cristão. Mas os passos necessários para que este objetivo seja alcançado é o que tem trazido dúvidas a muitas pessoas. Afinal, se você sabe para onde quer ir, o importante também é saber como chegar lá. Certa vez, segundo o Evangelho de João 14, versículo 5, Tomé perguntou a Jesus: como podemos saber o caminho? Você quer ter certeza do caminho a seguir para conseguir a salvação? Então, assista este vídeo e seja assim bem-vindo ao programa Encontro com a Verdade. Se você acredita que precisa ser salvo, automaticamente você acredita que está perdido. Somente os que são conscientes que estão perdidos é que sentem a necessidade de serem salvos. Mas por que precisamos ser salvos? O que ocorreu com a raça humana que precisa de um Salvador? Quando o homem foi criado, ele saiu das mãos de Deus perfeito e santo, segundo a imagem e semelhança do Criador. Em Gênesis 1, versículo 26, nós encontramos o seguinte relato. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Existe uma versão da Bíblia que diz que Deus criou o homem reto, porém ele buscou muitas astúcias. Estas astúcias, estas invenções que adentraram a história da raça humana, foi o pecado e todas as suas consequências. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo do fruto que Deus havia ordenado que não comessem, ocorreu uma ruptura, uma separação entre o homem e o seu Criador. O pecado formou uma lacuna entre a raça humana e a divindade. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, relata exatamente este fato. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A raça humana, que fora criada perfeita, bela, santa e feliz, passou, depois do pecado, a ser descrita com as seguintes palavras, mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Mas as consequências do pecado deveriam ir mais longe. Deus havia dito que se Adão e Eva pecassem, eles deveriam morrer. Este pensamento fazia Adão e Eva tremerem de medo. Mas não apenas eles deveriam morrer, mas todos os seus filhos e descendentes. Acompanhe comigo o que escreveu o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Segundo esse texto, toda a descendência de Adão ficou então sujeita à morte eterna e destituída da glória de Deus. Leamos ainda o que Paulo escreveu aos Romanos, porém agora no capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia nos relata que quando Deus olhou a condição da raça humana, Ele amou mesmo neste estado deplorável. E seu amor foi tão grande
tão imenso que ele então elaborou um plano maravilhoso para nos salvar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fim de concretizar o plano da redenção, Jesus veio a este mundo para viver uma vida justa e sem nenhum pecado. Em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 21 a 22, o apóstolo Pedro nos afirma o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Se o salário do pecado é a morte, Jesus nunca pecou, viveu uma vida perfeita, justa e santa. Ele merecia a vida, mas ele, por amor a você e a mim, a favor de toda a raça humana, escolheu oferecer sua vida em sacrifício. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Percebeu a expressão de Paulo no versículo 6, dizendo que Jesus morreu pelos ímpios? Ou seja, éramos nós que mereceríamos morrer e ele morreu em nosso lugar. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. O apóstolo Paulo destaca esta verdade com as seguintes palavras em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Por isso, não precisamos mais morrer, porque afinal, alguém já morreu em nosso lugar. Em Jesus, Deus cumpriu a sentença de morte que pesava e pairava sobre toda a raça humana. Se Cristo morreu no lugar de todos, para Deus é como se todos já tivessem morrido. Mas se Jesus fez isso por toda a raça humana, se ele já morreu no lugar de cada ser humano e este não precisa mais morrer, por que é que nem todas as pessoas do mundo serão salvas? A Bíblia fala, por exemplo, em Apocalipse 20, versículo 7, que o número dos perdidos será como a areia que está no mar. Por que estas pessoas deverão morrer? Passarem pela segunda morte, se Jesus já morreu em lugar de todas elas. É simplesmente pelo fato de que para que alguém seja salvo, Deus exige uma ação ou uma manifestação de cada pessoa para que o que Jesus fez seja então eficaz na vida de cada um. E o que precisamente então precisamos fazer para ter acesso ao sacrifício de Jesus e tenhamos então nossa dívida de morte anulada e cancelada e sejamos eternamente salvos? Vejamos o que está registrado no livro de Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação nos é oferecida se tão somente nós crermos. Qual é o preço, portanto, que alguém pode ou precisa pagar para ser salvo? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção
que há em Cristo Jesus. Também no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, nós encontramos o seguinte: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você se lembra do texto de Romanos 6, versículo 23? O texto que diz que o salário do pecado é a morte. Você percebeu que nós lemos apenas a primeira parte do verso? Acompanhe comigo agora a leitura do texto completo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo a palavra de Deus, não precisamos pagar nada pela nossa salvação. Ela nos é oferecida de graça. Somos salvos e justificados gratuitamente, sem nenhuma obra de nossa parte. Deus pede apenas que creiamos em seu Filho. Que ótima notícia, não é verdade? Isso pode parecer um pouco estranho para muitos, porque afinal parece tão fácil. Mas é exatamente assim. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 5, ele explica e mostra que Deus usou o mesmo peso, a mesma medida para dar o veredito nesta questão. Paulo mostra que Adão pecou e nós, sem termos escolha, recebemos consequências do grande e terrível erro que Adão cometeu. Assim, da mesma maneira, Deus nos dá e nos oferece a justiça de Cristo, sua vida perfeita e justa, da qual também não tivemos parte, mas esta justiça nos é oferecida e pode ser nossa se tão somente crermos. Aqui a verdade é exposta em termos claros. Essa misericórdia e bondade são totalmente merecidas. A graça de Cristo é gratuita para justificar o pecador, sem qualquer mérito ou exigência de sua parte. Justificação é o perdão total do pecado. No momento em que o pecador aceita Cristo pela fé, ele é perdoado. A justiça de Cristo lhe é atribuída e ele não mais deve duvidar da graça perdoadora de Deus. Este é o Evangelho. Estas são as boas novas do reino de Deus. Esta maravilhosa e preciosa verdade não deve jamais levar as pessoas a se sentirem livres para pecar e mesmo assim esperarem ser salvas. Se você se sentir uma pessoa totalmente perdida, sem chance alguma de ser salvo por você mesmo, e passa a crer que Jesus deixou o céu por você e sofreu coisas terríveis neste mundo para poder com seu próprio sofrimento salvar-nos, qual é a pessoa que ao aceitar de coração o que ele fez em nosso lugar, se sentirá feliz em viver no pecado que acarretou a morte do Filho de Deus que tanto nos amou? Jesus disse o seguinte, registrado pelo evangelista João no capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esta é a base para a verdadeira religião, a obediência que é operada unicamente pelo amor. Obedecemos porque amamos e somos amados. Paulo escreveu aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 13, que qualquer outra obra que venha a ser realizada, que não for feita por amor, com base no amor, não tem absolutamente nenhum valor. E as pessoas que dizem crer em Jesus, mas que não obedecem? Bem, Jesus disse que se nós o amamos, guardamos então os seus mandamentos. E aqui se inclui tudo o que está escrito na inspiração. E se não guardamos os seus mandamentos, então é porque ainda não aprendemos a amá-lo, ainda não o aceitamos realmente como nosso único e suficiente Salvador. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Esta graça que nos buscou e tornou a todos nós a salvação possível unicamente pela fé, não apenas nos salva,
mas também nos transforma. O que a salvação em Jesus nos ensina? Leia comigo o que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 11 a 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Toda pessoa salva e que foi alcançada pela graça se torna uma nova criatura, onde, segundo o que podemos ler em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Faça agora a decisão de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você o fizer, você se tornará então filho de Deus e herdeiro conforme a promessa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Que o Senhor te abençoe e que esta mensagem mude para sempre a sua vida. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know less days to sing God's praise than when we'd first begun. Se você tem perguntas, dúvidas ou sugestões, você pode acessar a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube ou nos enviar um e-mail. Os links você encontra na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Amazing grace, how sweet the sound that saved